Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Aprendendo Inglês, tá? Esse canal ele foi idealizado por um desejo de compartilhar conhecimento do idioma e desmistificar o que for possível nesse aprendizado do idioma. O meu nome é Carlos, eu sou engenheiro e sou falante do idioma inglês. Morei fora, morei na Nova Zelândia por 6 meses, fazendo curso de idioma. E desde então eu faço o uso de leitura de livro em inglês, audiolivro, e tenho aprimorado o meu vocabulário no idioma, tá? A minha história com o inglês, ela foi inicialmente traumática. O som da palavra, eu não encontrava ninguém que conseguisse me explicar, porque era diferente do que estava escrito, tá? Foi uma experiência que eu tive, que me deixou um pouco afastado, né, do aprendizado do idioma nesse primeiro momento, tá? E eu tô com uma pauta aqui. Então, assim, como a minha vontade de aprender inglês foi maior do que a, a falta de orientação que eu gostaria de ter recebido, então eu tive uma segunda oportunidade e fui morar na Nova Zelândia, ficar perto da Austrália. Lá fiquei num total de 6 meses aprendendo o idioma lá, enfim, convivendo no idioma, tá? E aí abriram-se o meu entendimento para aprender o idioma. E um dos fatos que eu acredito que tenha sido chave para abrir minha cabeça nesse período da Nova Zelândia foi eu ter ouvido o comentário de um professor sobre o som das palavras. E ele desenhou, não só fez o comentário, mas desenhou no quadro o som da palavra. E aí me deu um clique. E aí, depois, posteriormente, eu vi no dicionário de inglês, como esse aqui, ó, que as palavras em inglês têm som, né? Vogal, consoante, sílaba. Então, a partir daí, eu consegui dar vazão à aprendizagem, tá? Depois dessa experiência, eu voltei para o Brasil e comecei a ler e ouvir livros em inglês. E isso me capacitou a ampliar o vocabulário do idioma inglês e a dominar o som, tanto entender o som da palavra em inglês quanto falar o som da palavra em inglês, né? Então, através dos livros e de toda a experiência educacional que eu tive como engenheiro, eu criei uma técnica própria, ou seja, ninguém me orientou como fazer isso. Pode até outras pessoas fazerem isso faz tempo, mas eu descobri sozinho, né? De aprimorar e ampliar o conhecimento do idioma inglês de maneira eficaz, tá? Então, durante muitos anos, eu apliquei essa técnica para mim e para os meus filhos, tá? E eu fazia vídeo chamada com o professor
da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália, da África, para poder fazer um ponto de medição do nível de aprendizado, e todos foram satisfatórios. E para tirar teima dessa técnica que eu utilizo, então eu fui para Londres com um dos meus filhos e fui em 3 escolas de idioma da cidade para fazer aquele teste de nivelamento, né? Você chega na escola, faz a matrícula. Não, eu não fiz a matrícula, mas normalmente é assim, você faz um teste, uma prova de nivelamento, eles determinam qual o seu nível de inglês e te colocam numa sala que eles entendem inicialmente que você vai conseguir falar e entender que está todo mundo ali compartilhando, né, na aula, né? Então, bem, então eu levei um dos meus filhos nessas 3 escolas aleatórias, deu um Google, e ele deu C1. C1 da Cambridge, que é um nível bom, o máximo da escala das escolas. Então, assim, para tirar a teima, eu fiquei muito satisfeito de saber que funcionou, né? Então, esse canal do YouTube aqui, ele ele não tem a pretensão de se colocar como um expert em idiomas, com diplomas, o que é muito bom, né, para quem tem condições de fazer isso. Mas, humildemente, eu dar a minha contribuição para todos aqueles que tiveram a dificuldade que eu tive, para que eu possa guiar num caminho que eu sei que funcionou para mim, tá bom? Então, assim, se você se sentir à vontade, faz seu comentário, fala as suas dificuldades, faça as suas perguntas. Eu gostaria de me apresentar para vocês, para a gente se conhecer, né? E, enfim, no próximo vídeo eu pretendo fazer sobre as editoras dos livros que eu utilizei e falar sobre os níveis de vocabulário que essas editoras usam para poder calibrar a história do livro, tá? E aí, mais futuramente, na minha pauta, eu pretendo fazer uma apresentação mais específica a respeito da proposta desse canal, que é aprender inglês através da leitura. Então, assim, para aqueles que têm interesse em fazer leitura, eu posso estar sugerindo, né, livros. Vocês podem estar indo comprar no sebo, que é bem mais barato, é tipo R$5, R$6 os livros, entendeu? Não precisa pagar R$50 numa livraria de primeira linha, tá? E aí a ideia é compartilhar essa técnica para que você estude e aprenda através do audiolivro. Dependendo do seu nível de conhecimento, você vai focar mais em áudio, ou você vai escrever a palavra que você não conhece o significado, ou também escrever o som daquela palavra. Por exemplo, island se escreve Island em português, né? Mas se fala island. Então, a minha proposta, eu vou mostrar para você aqui
O dicionário ele te ensina o som da palavra. Vou te mostrar, pretendo fazer isso. E o que isso significa, no meu entendimento, é você se livrar de uma pessoa que já sabe o som para você aprender o som daquela palavra. Ou seja, você não precisa das pessoas para te ensinar o som, o próprio dicionário te ensina. E o audiolivro, ele narra o livro, então você vai lendo a história e vai ouvindo também, tá? Bom, essa é a proposta de uma maneira sintetizada desse canal, tá? E, por fim, para esse primeiro vídeo, né, do canal, eu vou falar também mais para frente sobre monitoria online, tá? Então, qual que é a proposta inicial da monitoria online? É dependendo do nível do estudante do idioma, ele lê um livro, ele escolheu um livro, ele vai ler o livro, ele vai traduzir o que ele não entende da palavra, o significado, o som, e eu me prontifico, né, a fazer a monitoria online dentro das minhas limitações, né, de maneira particular, para que a gente venha falar sobre o livro, ou uma parte do livro, capítulo, enfim. Tá? E tudo muito bem claro, muito bem definido, tá? É bem tranquila a monitoria. Eu já fui por 3 anos monitor na faculdade de engenharia que eu cursei, então eu tenho esse conhecimento, tá? Para dar monitoria. E, enfim, obrigado a todos por terem parado para assistir esse vídeo. Desculpa eventualmente alguma colocação errada que eu possa ter colocado. E vamos aprender inglês.